A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Não tem nada no mundo, nem fora deste mundo, que venha aderir a esses adventos dos adjetivos, dos tributos do Senhor. Não há palavras que possa traduzi-las. É por isso que nós hoje, Senhor, de manhã, ao acordar, invocamos o Teu nome para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas, que o poder do Espírito Santo venha nos acompanhar todo o dia e possamos estar debaixo da Tua presença, das Tuas fortes e potentes mãos guardados, todos os Teus eleitos e até aqueles que ainda entenderam que o Senhor é o Rei dos Reis, para que possa o Senhor estar dando um tempo para que tenha a chance de pegar a coroa e se defender-se com a tua presença, onde fará morada, e o teu nome, que ainda não está escrito no livro da vida, porque não conhecem ainda Jesus como seu único Rei e Salvador, vai estar escrito a partir de agora, você declarando que eu recebo Jesus como o único Rei e Salvador, consumador da minha fé, porque vai me deixar de pé. É o respiro do meu ar, até mesmo dormindo, porque Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito para que te guarde. Amém? Graças a Deus, há tempo. Há tempo. E o Senhor está dando esse tempo para que possa você estar de posse da sua salvação. Tempos difíceis já estão acontecendo. Profecias já estão se cumprindo. E o que está esperando? E hoje, se você chegou até aqui, porque o Senhor quer falar contigo, então não perca a oportunidade. Este é o nome da oportunidade da palavra. Amém? Gostaria que vocês pudessem já dando um ok, pudessem já dando tocar no sininho para as notificações chegarem até a ti. Por quê? Porque a plataforma compreender que este conteúdo é de relevância, está fazendo bem e não possa estar sendo perdido, porque se não fizer isso, outras vidas não podem ser alcançadas. E nesse momento Deus te convida a ser um evangelista. Compartilhe com outra vida para glorificar o nome de Jesus, que é o Rei da Glória. Amém? Vamos para as espadas, elas estão aqui. Eu já estou de posse com as minhas. E o Senhor já está falando tremendamente ao nosso amanhecer. Estamos hoje indo para a palavra da oportunidade, onde suas espadas estão sob seus punhos, que é a arma que você pode atacar o inimigo. Quando vier para cima de você, você faz um contra-ataque com a palavra do Senhor, porque tu vai ficar nela deitado o dia todo, se defendê-la dela, defender do mal com ela, a espada. Vamos para o Salmo 115, em nome de Jesus. E a partir, aleluias, do primeiro. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que pergunta às nações onde está Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos de mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. E a gente vai para o 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não foi assim em vão que eu pulei para o versículo 16. Começamos entendendo que não é da agora que os homens colocam confiança quando pensa que o céu se restringe ao céu que a gente vê físico e os céus espirituais. Diz as Escrituras que Paulo, em uma das suas reflexões, ele ao deitar ou acordar, não exatamente informa, a palavra do Senhor não diz, não esclarece, mas ele diz que foi arrebatado aos céus.
Ele não sabe se estava dormindo ou se estava acordado. Mas ele só sabe que dessas coisas ele viu e foi tirado e levado até lá. Eita Deus! Você conhece quem é que pode fazer isso? E quantas pessoas têm experiências que quando está Deus permite ser levado ao internamento para ficar em situação de CTI ou UTI, aonde sua consciência ali ela está anestesiada, forçada por medicações para que não possa estar vendo e ouvindo. Mas há a declaração que quando essas pessoas voltam do coma, que é, né, um dormir forçado, eita Deus, quando está na UTI, essas pessoas trazem relatos de que viu outro céu. Que céu é esse? O mundo espiritual. Outras dizem que chegou ao encontro de Jesus. Diz que não tem nenhuma explicação como detalhar isso. Por isso que o Espírito Santo começou com a oração dos tributos, né? Os tributos que pode dar a descrição do eterno. Ele diz que tem uma voz muito forte, ao mesmo tempo suave e confiante. Eu estou descrevendo o que eles estão relatando. Testemunho dessas pessoas. E aqui diz, no momento que os homens põem suas confianças todos os homens põem todos nos ídolos. E a gente foi entender que o ídolo não se trata somente de ídolos de gesso, né? Que começa a idolatria, de madeira, porque esses artefatos são feitos até pelo homem. E se o homem é falho, os artefatos vêm dele, da falha do homem. Vai sair dali olhos para verem, mãos para tocarem. Vai sair dali boca para falar contigo. Eu não sei que tipo de experiência você já teve, até acredita o que já aconteceram com esses tipos de artefatos. Mas esses artefatos, eles sofrem influência do mundo do inferno, onde entidades malignas, ela atua sobre esses instrumentos. E quanto das pessoas que já conhecem Cristo Jesus traz para dentro de casa situações, não que seja estátuas, esse tipo de instrumento, mas traz para sua casa com a sintonia, porque o que faz o mal do homem, endereçado sobre feitiçaria, é o que foi sintonizado sobre aquele elemento. Se alguém chegar na sua casa a deixar ali um brinco, você vai assim, poxa, um brinco aqui, nem se recorda se você tem esse brinco. Aquele elemento ele pode estar impregnado da influência do pensamento maligno que foi ali ofertado. Deus está falando já. E aqui Deus diz que não admite a glória dele por ninguém. Perceba, pessoas que ainda estão misturadas e tem a consciência de que fez pedido a seus deuses, seja ela dizendo que é do bem, os deuses do bem ou deuses do mal. Deuses são deuses, não é o Deus conosco eterno. É aquele que o homem colocou no lugar de Deus para justificar os seus pedidos, para justificar as suas ações que você tem para com aquele instrumento. E as pessoas trazem para casa sem perceber. Eu comprei um elefante. Eu comprei uma coruja. Tá repreendido. Mas só que quem atrás para dentro da sua casa tem um elemento de contato com o mundo espiritual. E Deus diz que o céu é dele. E que ele não admite, e aqui traz outras perspectivas, já vai ainda adentro de outras obras de engano, outra cegueira espiritual, aonde pessoas que falam assim, são tão céticas, mas procura mesa de vidente para falar com o morto. Deus diz que os mortos, ele volta ao pó. E não pertence ao homem fazer essa divisão de portais. Ficou proibido. O Senhor proibiu. E aqui o salmista traz pra gente que deixe os mortos descerem ao seu silêncio. A sepultura. Porque Deus não divide a glória do louvor com ninguém. Ele deixou o louvor da glória para adorar a Ele. Aleluias. Aquele que fez imagem e semelhança somos nós, em vida. Mas a ignorância leva o homem
a descer os mais profundos enganos. Mas aí vamos voltar, que a gente ainda consegue ainda piorar a situação. É por isso que não podemos confiar na nossa mão humana, porque ainda podemos piorar. Eita Deus! E olha o que acontece, o que faz com os ídolos. Quando vê que para um cristão e aquele que carrega uma nomenclatura de crente, porque para alguns tem um nome, é um meio pejorativo, porque eu não digo, eu digo que sou cristã, eu creio em Cristo Jesus. Aonde sim eu tenho uma congregação, onde eu vou congregar, mas lá é o templo para se reunir, não o templo do Senhor. A gente diria no passado sinagoga, né? Mas na igreja, o edifício, a estrutura, para encontrar os outros irmãos com a mesma sintonia de força e oração. Quanto mais oração, mais poder. Possa estar descendo, caindo os grilhões da idolatria. Orando por aqueles dos nossos, que muitos dos nossos ainda não estão. Muitos dos vossos ainda não estão na presença do Senhor. Ainda estão na idolatria. Outros estão ainda, aleluia, arraigados ainda no nosso mundo das trevas, como adoradores das trevas. Você sabe, na tua família tem. E aí a gente pergunta, quando o homem não pensa que pode piorar, piora. Não pode trazer nada para dentro de casa, nós não somos adoradores de estátua, não somos, mas adora pessoas. Basta dizer que tal pessoa vai estar na sua cidade, que você move céus e terra para ir atrás. Porque se você for atrás da palavra desse profeta que vai ser usado por Deus, uma bênção do Senhor, e se esse profeta já está contaminado com um ídolo, ele já se achando, Deus tem cobrança. E vai ainda, não adianta você dar aquela enganação. Você faz uma coisa, mas engana com outra. Isso aqui é para esclarecer. Deus diz, eu sou a verdade e a vida. Quem vem a mim não fica na escuridão. Porque estar livre e ser livre em Cristo Jesus é que a liberdade traz pelo conhecimento também. Aleluia. Então, veja o que é que você está idolatrando. Veja que quando você vai até mesmo ver, prestigiar para ouvir uma pregação, para ver um evento na qual virá profetas e levitas, veja para quem você está gritando. Você está gritando Jesus ou você está gritando quem está ali à frente com o microfone, que não pode passar por você, que você vai querer rasgar a roupa. Eita, parabaxiandarás. Deus está falando conosco. Isso não é distante, não, isso é perto de nós. Veja em que nível está chegando o povo de Deus, que quando Deus quis tirar aquelas desmistificações do templo do Senhor, e Jeremias ficou ali falando para aquele povo que enganava Deus, de dia no templo e de noite para os Baás. Você já estava uma forma, e aí é nesse momento que o inferno entra. Ele diz, olha, adora o Senhor está nas alturas. Hosana está lá. E nós somente levamos nosso pensamento a ele, que tem olho sem estar aqui. Tem braço para nos alcançar sem nem mesmo ter descido. Mas ele invoca, não, ele dá ordem aos céus. Porque quem invoca o nome daquele que não é o Senhor, já escolheu seus ídolos. Aí fica gritando o nome da pessoa. Fulano, levita. E aí, o que é isso? E nesse momento Deus nos convida para dizer aqui, ó o que Deus nos convida para dizer. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem para tomar conta dela, para fazer bom uso. Aí vem a medicina, aí vem a ciência. Mas os mortos, ele desce ao silêncio. Por quê? Porque bendiremos o nome do Senhor, que é o Rei da Glória, aonde o nome dele é o Rei da Glória. E para ele são todas as coisas. E por ele, o Senhor, ele faz para mim e para você o que lhe apraz. E não o que eu e você queremos de conveniente. Aleluias. Porque os céus e a terra pertencem ao Senhor.
E ele dirige de confiança ao homem estar nela, porque Jesus mesmo em pessoa, naquele cruento madeiro doído. Que somente algo muito maior, sendo Deus aqui na terra, poderia suportar. Que era Deus encarnado, Jesus Cristo. Aquele que é Hosana das alturas. E que onde eu e você tenhamos cuidado, o que trazemos como ponta de contato da idolatria do inferno, né? Dos sacrifícios entregues ao inferno que você não faz, mas aquele objeto que você traz para sua casa já foi sacrificado, já foi apresentado ao que pertence ao inferno. E se você ainda não entendeu dessas coisas, mas faz outras que podem ser ainda piores, que não existe pecado pior ou melhor, é para um crente entender que vai ver um homem e uma mulher usado por Deus e chegando lá, você coloca ele com seus ídolos. Você está lá gritando Jesus ou gritando a ídola? Você está gritando lá Cristo Jesus, Rei, Senhor do meu Senhor, onde todos se prostram, se ajoelham, ou você está lá disfarçado gritando o nome da profeta? Ora pela profeta para que seja usada e bênção do céu e que você receba a sua parte. Mas ela não é, ou ele também não é maior do que Cristo Jesus, onde os homens estão colocando aqui em algumas patentes na terra, diante de algumas tabuletas. E hoje Deus veio fazer mais, foi um chamamento para dizer, eu não divido minha glória com ninguém, com nada. Enquanto tá dividida, a minha glória não chega na tua casa. Eita Deus, aleluias. Louvado, exaltado, Rei da glória, poderoso Deus. O Senhor vem para conosco nos dizer que nos abençoa, o Senhor é nossa força, o nosso bom refúgio, mas o Senhor também nos traz a mão forte para nos ensinar. Coloca-nos, Senhor, na nossa posição que precisamos ser colocados. Coloca os homens na posição deles que precisam ser colocados. Traz, Senhor, na frente das nações, homens e mulheres lavada e remida do Teu Espírito e caindo a cadeia da idolatria, a cadeia do idolismo, Senhor. E põe na sua frente a tua resplandecência, que é Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus por essa linda oportunidade.